Nosso assunto agora é a polêmica envolvendo o reajuste de 14,95% do piso salarial dos professores da rede pública. O valor foi de R$ 3.845 para R$ 4.420. O problema é que a Confederação Nacional dos Municípios questiona a legalidade do aumento e está orientando as prefeituras a não darem o reajuste. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com o especialista em Direito Constitucional, Rafael Alves. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker, bom dia aos telespectadores. A polêmica ela gira em torno aí da aplicação desse reajuste no momento em que os municípios eles ainda sofrem, né, um impacto muito grande por conta do próprio orçamento que eles trabalham, né? Então, a gente teve aí, no Pacto Federativo de 88, uma distribuição especial, né, dos recursos tributários, de forma que os municípios eles ficaram muito mais apertados, vamos se dizer, né? O fato é que a lei, aliás, né, houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 108, que instituiu, né, e legitimou o Fundeb, e posteriormente ele veio a ser regulamentado de fato pela Lei 14.113 de 2020, sancionada no mesmo ano, e que, de fato, né, traz toda a legitimidade para a aplicação desse reajuste nos percentuais que foram propostos. Mas os municípios eles vêm sofrendo com essa crise orçamentária e, naturalmente, tem uma dificuldade maior de se dar conta de aplicar esse reajuste, né, o que não ocorre na mesma proporção com os estados, muito menos com a federação, com a União, né? Então, a gente acredita que a polêmica ela tem algum respaldo, né, por conta do questionamento do impacto orçamentário que vai ter sobre as prefeituras, especialmente, mas o aspecto legal ele encontra ali também, pelo outro lado, o amparo jurídico necessário para que seja aplicado de forma imediata, né, o reajuste que foi estabelecido pelo Ministério da Educação. E como que fica essa questão agora, doutor Rafael? Porque a Confederação dos Municípios questiona o reajuste anunciado pelo MEC e orientou as prefeituras a não darem esse reajuste. Mas é simples assim? As prefeituras e os estados podem se negar a pagar esse aumento? O senhor já disse que legalmente está tudo ok, né? Como que fica essa situação agora? O que se faz, o próprio direito ele propõe essa possibilidade de você discutir a questão da justiça, né? Ou do cabimento de uma determinada situação. Então, como a gente viu agora recentemente com o caso do piso dos enfermeiros, né? O que os municípios eles pedem é que haja uma compensação ou haja uma ajuda por parte da União, né, que, como a gente disse anteriormente, ela tem uma capacidade orçamentária muito maior, né, para que dê conta de estabelecer e praticar aquele reajuste que se entenda que seja cabível, né, ou que seja, de fato, aplicável. O que os municípios, né, e naturalmente a sua confederação, ela questiona é se esse percentual ele é aquele que, de fato, corresponde às perdas que houve nos últimos anos, né, por parte do salário dos professores e, obviamente, se isso vai impactar de uma forma positiva ou se isso vai caber dentro do orçamento dos municípios. Isso, obviamente, né, tem espaço para ser discutido, a discussão ela é legítima e, certamente, a gente deve ter algum tipo de ponderação por meio do Judiciário e, especialmente, por meio do Congresso Nacional. Tem que ter negociação nesse caso aí, né? Porque é um aumento que a gente sabe que os professores merecem, ninguém está discutindo isso, mas tem que saber se vai ter dinheiro para pagar. O Conselho Nacional de Secretários de Educação, que reúne as secretarias estaduais, questiona as regras usadas para dar o reajuste. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são os critérios para um reajuste como esse. Eles ainda remetem à lei do antigo Fundeb, né? Tem muita discussão e muitos questionamentos por parte deles a respeito dessa metodologia para fazer esse cálculo. Exatamente, né? A lei anterior, de 2008, né? E a gente viveu muito isso nos municípios, especialmente eu que assessorava alguns municípios, sobre a capacidade que se tinha de conceder esse aumento, ou se estabelecer esse piso e obedecer esse piso. Então, à época, a gente propunha leis especiais, leis próprias municipais, né? Então, a prefeitura submetia
à Câmara para que aprovasse aquele aumento e vinha sendo aplicado. Mas a gente viveu aí agora um período diferente, especial, por conta da pandemia, né, com perda de alunos, né, com perda de receita, e certamente isso acabou impactando, né, no critério que se estabelecia para esse reajuste, que era justamente a base de alunos ano após ano. Então, o que a Confederação Nacional dos Municípios hoje reclama é que esse reajuste ele tem que ser mais bem estabelecido, de forma que você tenha ali uma compensação com base na inflação e não propriamente nos critérios anteriores, né, de base de alunos. Agora, para ficar bem claro, estados e municípios são obrigados a seguir o reajuste estabelecido pelo MEC? Eu sei que para que esse reajuste já comece a valer, os próprios municípios, os próprios estados precisam também publicar uma portaria, algo nesse sentido, né? Como que fica essa situação agora? Porque algumas cidades já anunciaram que vão dar o reajuste, não reclamaram, mas a maioria, principalmente as cidades menores, ainda estão vivendo esse impasse aí. O orçamento ele é próprio de cada ente federativo, né? Então, como a gente disse anteriormente também, né, os estados eles têm uma capacidade financeira melhor, um orçamento mais robusto e já anunciaram que vão cumprir, né? Não me parece, eu não vi a insurgência de nenhum estado ainda se opondo a praticar o piso, né, e conceder esse reajuste. De fato, ele pode ser concedido hoje, né, como há agora essa lei que regulamenta o novo Fundeb. Então, por meio de portaria, a própria prefeitura, o próprio governo já poderia conceder. Tá? Alguns municípios certamente já conseguiram verificar ali um espaço orçamentário para que praticasse, né? E aqueles que ainda não conseguem ou têm uma condição não tão boa, uma condição orçamentária não tão boa quanto outros, né? Certamente vai discutir, vai querer colocar ou propor alguma outra forma de escalonamento ou de composição desse reajuste com base nas diversas faixas salariais que existem no próprio estatuto dos servidores do magistério estadual, municipal, cada um a seu critério dentro da sua capacidade orçamentária. Certo. Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem não sabe, de onde vem o dinheiro que é pago para os professores? A gente tem essa distribuição orçamentária especial, né? Então, com esse Pacto Federativo, a União ela detém ali uma capacidade orçamentária muito maior, a receita tributária dela é muito maior, ela ficou com alguns tributos que lhe dão uma capacidade muito maior, como, por exemplo, o próprio imposto de renda, né? Que vai diretamente para os cofres da União, e a União, então, ela faz esse repasse para os municípios, né, para participar desse processo de remuneração da educação, né? Assim como acontece com a saúde, com outras áreas, né? Em que ela distribui, né, numa participação maior para os municípios, para que ela possa, e esse recurso ele possa ser, de fato, implementado e aplicado exclusivamente para a educação. O receio por parte de prefeitos e governadores, em alguns casos, é que o pagamento desse valor supere ali a lei de responsabilidade fiscal. Explica para a gente o que isso quer dizer e esse gasto a mais pode representar um problema para os chefes dos executivos estaduais e municipais? Sem dúvida. Eu acho que como as próprias famílias deveriam fazer, né, seria trabalhar com um orçamento prévio antes de você começar a gastar o seu dinheiro. Então, os municípios, né, da mesma maneira que estados e União, têm sua própria lei orçamentária, né? Então a gente tem a nossa LOA, né, a lei orçamentária anual, que ela vai estabelecer ali os limites, os critérios para compor a receita do município, no caso, né, e a aplicação durante o ano. Então, as despesas elas vão ser autorizadas, vão ser repassadas com base na previsão orçamentária que se tem. O reajuste ele surge agora, então, de uma forma não tão esperada, ainda dentro desse conflito, né, de entendimentos entre a Confederação Nacional de Municípios e o próprio MEC, né, e há, sim, de fato, o receio de que não haja o repasse necessário para que se haja cobertura dessa obrigação
e, obviamente, gerando ali, pelo descumprimento do orçamento, a irresponsabilidade orçamentária, que pode dar ensejo aí em processos diversos para o executivo, né? Aquele que vai executar esse orçamento, né? Especialmente pelo prefeito e os responsáveis por esse pagamento, né? Isso gera lá uma série de implicâncias do âmbito de improbidade administrativa, né? E certamente não é aquilo que se deseja e aquilo que se preocupa, né? Tanto os gestores municipais, né? Quanto o próprio TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, que vai fazer as observações quanto a esse risco, né? De descumprimento da lei orçamentária. Agora, doutor, as prefeituras, os governos, eles têm um prazo para começar a pagar os salários dos professores com esse reajuste? Ele já deveria estar sendo aplicado a partir de agora, né? Então, o reajuste já deveria ser imediato. Então, obviamente que, do outro lado, né, as federações dos trabalhadores da educação já vão cobrar essa aplicação e, certamente, o atraso, a mora na aplicação desse reajuste, ela vai gerar punições, gerar outras situações que podem conceder esse retroativo com as suas eventuais perdas que sejam apuradas. Tá ótimo. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor Rafael Naves, especialista em Direito Constitucional com ênfase em Direito Público e Educacional. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu agradeço, Wilker, telespectadores. Foi um prazer e contem sempre com a gente. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.